esse dinheiro, Deus, para que tudo façam para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, diante do avançado da hora, eu estava considerando dar apenas uma rápida devocional. No entanto, eu achei, conversando aqui rapidinho com o pastor Lucas, que eu não estaria honrando a reforma da qual nós somos frutos, né? Da qual nós somos consequência, se não pregasse com a mesma fidelidade, zelo e dedicação aos irmãos nessa noite. Então, peço que você seja paciente, porque apesar do avançado da hora, eu tenho certeza que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 e nós vamos ler até o versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós leremos, queridos, do versículo 1 até o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor poderosamente fale ao nosso coração e para que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra nos ensina. Age em nós, é o que nós clamamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, existe um bordão a respeito da doutrina sobre a igreja que nós sempre nos lembramos, principalmente quando estamos chegando perto do dia 31 de outubro. O bordão é: Igreja Reformada sempre se reformando. Ainda que seja um bordão bastante conhecido, queridos, esse slogan não aparece em nenhum texto dos reformadores do século XVI e XVII, e é provavelmente uma frase que os teólogos liberais do século XX utilizavam para dizer que a verdadeira igreja reformada não deveria ter medo das mudanças que o modernismo estava trazendo para a fé, para a Bíblia, para o relacionamento com Deus. Mas isso não é verdade, irmãos. Pertencer a uma igreja reformada, como nós pertencemos, nos leva exatamente ao contrário daquilo que estes teólogos liberais propunham. Pertencer a uma igreja reformada não deve nos levar a pensar que nós estamos constantemente mudando as nossas bases doutrinárias, ou então que existe tanta instabilidade e engano na igreja que nós precisamos de mudanças constantes. Também não quer dizer que a igreja precisa ficar se adaptando às ideologias políticas ou sociais a cada nova geração que surge. No entanto, queridos, existe sim uma realidade em que esse slogan, Igreja Reformada sempre se reformando, funciona para nós. A realidade, irmãos, de que nós somos tão pecadores, que nós estamos o tempo todo querendo adaptar a nossa vida aos padrões da sociedade em que nós vivemos, e por isso nós precisamos de uma reforma constante nos nossos corações. E se nós somos a igreja, queridos, então o nosso coração precisa estar constantemente sendo reformado.
Eu costumo brincar que nós, como cristãos, nós devemos andar com uma plaquinha escrito em obras, né? Para que todo mundo soubesse que estamos sendo reformados. E isso precisa acontecer, queridos, porque nós somos as pedras vivas que são edificadas como a casa do Espírito. A primeira carta de Pedro, irmãos, é endereçada aos crentes que eram forasteiros em uma das regiões mais distantes do Império Romano. E quando nós atentamos para os temas que o apóstolo Pedro trata nessa carta, queridos, nós vamos perceber que esses cristãos passavam por um tempo de muito sofrimento por causa da perseguição, por causa da escassez. Acontece que a experiência da perseguição, queridos, não está restrita aos dias do apóstolo Pedro. Ainda que muitos tentem amenizar essa realidade, irmãos, nós precisamos admitir que a perseguição da igreja é real. É evidente que a perseguição que nós vivemos não chega nem aos pés da perseguição que nós vemos em alguns países muçulmanos, em alguns países comunistas, onde alguns cristãos são presos e muitas vezes mortos, apenas pelo fato de professarem a sua fé em Jesus. A perseguição que nós experimentamos, irmãos, é muito mais velada, ela é mais disfarçada, ela vem sobre nós através das ideologias, da política, de uma falsa ideia de desenvolvimento tecnológico e social. Veja, irmãos, não tem como negar que nós vivemos em uma sociedade que aceita valores e legaliza princípios que são completamente incompatíveis com a palavra de Deus. E queira você ou não, nós somos estrangeiros e peregrinos e forasteiros neste mundo. Mas entenda, ainda que Pedro escreva principalmente aos cristãos perseguidos, os princípios dos quais ele trata nessa carta, queridos, precisam ser aplicados a todo tipo de sofrimento que não seja consequência do pecado. Pedro está escrevendo a todos aqueles que estão vivendo em um lugar onde os valores da sociedade entram em colisão com os valores do Evangelho. E que, como consequência disso, os cristãos acabam experimentando o sofrimento. Nisso, queridos, nós entendemos que nessa carta, Pedro nos mostra o lugar do nosso verdadeiro consolo, da verdadeira orientação, do encorajamento que nós precisamos. E uma das formas que o apóstolo Pedro usa para fazer isso é nos lembrar quem nós somos. Qual é a nossa identidade. E nesse texto específico que nós lemos, queridos, ele nos diz que nós somos pedras que vivem. Pedras vivas. Não é isso que ele diz no versículo 5? Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, casa do Espírito. Irmãos, que visão maravilhosa. Pedro está nos dizendo que uma das respostas para o sofrimento, para a perseguição, é percebermos a nós mesmos como pedras vivas que formam a igreja, a casa do Espírito. Veja, nós não somos pedras vivas que estão largadas por aí. Nós não somos pedras vivas amontoadas ou espalhadas aleatoriamente nesse mundo mau. Nós somos as pedras vivas que formam alguma coisa, que formam a igreja. Na imagem que Pedro nos apresenta, queridos, os cristãos não são individualmente várias igrejinhas, mas nós somos arranjados intencionalmente para formarmos esta casa espiritual. Irmãos, que identidade maravilhosa essa. Nós somos pedras vivas que somos edificados para sermos a casa do Espírito.
E isso deveria nos consolar, deveria nos encorajar para vivermos como forasteiros neste mundo mau e perverso, irmãos. Mas talvez você esteja pensando, pastor, eu não consigo me ver como pedra, não. Pedra é algo duro, é algo constante, é algo firme. Pastor, eu pareço mais uma gelatina. Eu olho para a minha vida diária com Deus e eu não tenho firmeza na palavra, pastor. Eu não consigo nem manter uma rotina de oração. Como é que eu posso ser a casa do Espírito se eu sou tão inconstante no meu dia a dia com Deus? Essa é uma crise, queridos, que muitos de nós vivemos, não é verdade? No entanto, irmãos, a verdade é que a única forma de sermos edificados como esta casa espiritual, essa casa do Espírito, é se nós estivermos em verdadeira comunhão com Cristo e abandonarmos o nosso pecado. E então, se nós estamos conectados com Cristo, a pedra viva, então, como pedras vivas que somos edificados como casa do Espírito. Por isso, se você quer viver esse processo maravilhoso de edificação gradual da igreja, como parte dessa casa do Espírito, então, em primeiro lugar, abandone todo empecilho à verdadeira comunhão. Já no primeiro versículo, o apóstolo Pedro já nos diz o que nós devemos fazer. Ele fala assim: abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Essa palavrinha, queridos, abandonar ou despojar, como diz a versão revista e atualizada, que você talvez tenha aí, era uma palavrinha, queridos, que a igreja do primeiro século usava para se referir a tudo aquilo que nós deveríamos deixar de lado, que era um comportamento inconsistente com a vida cristã. Tudo aquilo que era incompatível com o evangelho deveria ser abandonado, despojado, deixado de lado. O apóstolo Paulo utiliza essa mesma palavra lá em Romanos, em Efésios, em Colossenses, para dizer que nós precisamos abandonar alguns pecados. O autor aos Hebreus nos diz, usando a mesma palavra, que nós devemos abandonar o peso do pecado. E Tiago também vai nos dizer que nós precisamos abandonar toda impureza. No entanto, perceba que a lista que o apóstolo Pedro faz nesse versículo, queridos, é uma referência a pecados muito específicos, não é verdade? Ele fala sobre maldade, sobre engano, sobre hipocrisia, sobre inveja, maledicência. E o motivo, queridos, pelo qual ele faz referência a estes pecados específicos é porque esses pecados específicos destroem relacionamentos. Eles têm o poder para destruir a vida em comunidade. Veja como isso é sério, irmãos. Nós, como cristãos, nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, não é verdade? Nós vivemos como peregrinos solitários, como gente exilada da sua própria pátria, experimentando a solidão no nosso dia a dia, quando nós nos vemos sozinhos, lutando pela verdade de Deus, seja no trabalho, na vizinhança, na escola ou muitas vezes até dentro de casa. O único lugar desse mundo mau e perverso em que nós deveríamos nos sentir mais ou menos em casa é quando nós nos reunimos aqui. As pedras vivas formando a casa do Espírito. As pedras vivas formando a igreja. No entanto, queridos, se nós cultivamos esses pecados entre nós, nós acabamos por destruir o único lugar onde forasteiros solitários poderiam se sentir em casa. Irmãos, eu perdi as contas de quantas vezes
eu ouvi irmãos dizendo que se sentem melhor com seus amigos do mundo do que com seus amigos da igreja. Isso não é possível. Não é possível. E tudo isso, queridos, porque nós não abandonamos os pecados que corrompem a comunhão. Nós continuamos nos atacando, movidos pela inveja, pelo engano, pela hipocrisia, e isso arrebenta com a igreja. Se nós vivemos assim, queridos, nós estamos destruindo a comunhão. Se as pedras vivas não abandonam a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, é impossível edificar a casa do Espírito, irmãos. Se somos uma igreja reformada, e nós somos, então nós precisamos reformar o coração e abandonar tudo aquilo que destrói a comunhão. Nós precisamos abandonar a maldade e o engano. Mas você pode estar pensando, mas pastor, eu estou tentando. Eu tento, mas quando eu vejo, pronto, já dei uma palavra atravessada para o irmão. Já falei o que não devia. Eu me esforço, mas quando eu menos percebo, a minha maldade já saiu para fora, pastor. Como é que eu faço para isso não acontecer? Pedro nos traz a resposta, irmãos. A única forma de abandonarmos todo o empecilho à vida de comunhão é desejarmos Cristo ardentemente. Por isso, se você quer viver esse processo de edificação gradual, como igreja, como parte dessa casa do Espírito, então, em segundo lugar, deseje ardentemente a Cristo. Veja o que Pedro nos diz no versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Preste bastante atenção na explicação desse versículo, porque ele não é tão simples quanto poderíamos pensar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que deu leite àquela igreja, àqueles cristãos, para que eles bebessem, porque ele não podia alimentá-los com comida sólida. Ele argumentou que aqueles irmãos eram muito imaturos para poder suportar algumas verdades. No entanto, queridos, o uso que Pedro faz de leite aqui, irmãos, não é uma referência à imaturidade daqueles irmãos distantes. O que Pedro quer dizer é que, assim como um recém-nascido anseia pelo leite, nós devemos ansiar pelo genuíno leite espiritual. E veja que diferente da versão revista e atualizada, a Nova Almeida que nós demos não diz que nós devemos desejar ardentemente, não é verdade? Isso acontece porque no original não existe o ardentemente, mas a palavra no original já estabelece que esse desejo não é uma vontadezinha, não. É um desejo intenso, é um desejo ardente. E se você tem filhos, você já deve ter visto como o desejo de um recém-nascido pelo leite da mãe é intenso, não é verdade? Se passa alguns minutinhos da hora do mamar, o neném faz um escarcéu. Não é assim? Se por algum motivo o leite demora para chegar, é uma choradeira, é uma reclamação intensa. Só isso já expressa para nós o tipo de desejo que nós devemos ter sobre esse genuíno leite espiritual. Mas você deve estar pensando, pastor, o que é esse genuíno leite espiritual? A primeira impressão, queridos, é que esse leite espiritual é uma referência à palavra de Deus. E é justamente assim que muitos interpretam essa passagem, dizendo que o genuíno leite espiritual é a palavra de Deus, ainda mais porque o contexto dos versículos anteriores parece cooperar para essa interpretação. O versículo 23 do último capítulo do capítulo anterior diz que nós fomos regenerados por uma semente incorruptível que é a palavra de Deus. Essa perspectiva nos traria uma proposta muito boa, não é verdade? Deus nos regenera pela palavra e nos sustenta, nos alimenta pela palavra, o que é absolutamente verdade, não é mesmo?
Deus continua nos sustentando e nos fazendo crescer pela sua palavra. E o esforço do cristão precisa se concentrar no Senhor falando conosco a partir da sua palavra. No entanto, queridos, nós precisamos entender que o que Pedro está nos dizendo nesses versículos é que a palavra de Deus que o Senhor usou para nos regenerar não foi a palavra escrita, a Bíblia, mas foi a palavra pregada, foi a palavra anunciada pelos evangelistas. Versículo 25 do capítulo 1. Ou seja, foi a pregação do evangelho que Deus usou para nos regenerar. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa sermos levados a uma compreensão um pouco mais profunda e que tem a ver com o conteúdo do evangelho. Irmãos, domingo após domingo, o Senhor tem levantado os seus pregadores para anunciar o evangelho no púlpito das igrejas. E pela graça de Deus, em nossa igreja isso não tem sido diferente. E o motivo, irmãos, pelo qual eu, o pastor Lucas e o pastor Patrick fazemos isso, não é tão somente que nós estamos movidos pelo nosso senso de dever, ou então porque nós somos pagos para isso, ou porque essa é a nossa obrigação. O motivo, queridos, pelo qual nós insistimos em anunciar o evangelho semana após semana, domingo após domingo, é porque a mensagem das boas novas é o que de fato move toda a vida cristã. Desde a nossa santidade até a vida de serviço, o senso de comunidade, a identidade que nós temos, tudo isso nas nossas vidas é movido pela verdade do evangelho. Mas o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de que Jesus nos salva da nossa condição de pecadores e que de fato nos conecta com Deus. Porque cremos em Jesus, nós estamos conectados com Deus. Perceba, Jesus é o que de fato nos mantém conectados ao Deus de toda a graça. Quando Pedro nos diz que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, queridos, ele não está nos dizendo que nós devemos ler mais a Bíblia ou que nós devemos ouvir mais sermões e pregações, ainda que se você fizer isso vai te fazer muito bem. O que Pedro está nos dizendo, queridos, é que nós devemos desejar mais de Cristo, que é a mensagem que unifica toda a Bíblia. Jesus é a mensagem de todas as pregações bíblicas, queridos. Só Deus em Cristo pode nos dar vida e sustentar a nossa vida. Quando nós desejamos ardentemente a Cristo, quando nós ansiamos por Ele, quando nós anelamos por Ele, então a nossa vida espiritual cresce, a nossa salvação se desenvolve. Quer ver? Quantos sermões você já ouviu ao longo da sua vida? Dezenas? Centenas? Talvez milhares. Se você tem 30 anos de crente, ouvindo um sermão por semana, você já ouviu 1.520 sermões. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quando eu parei de contar, uns 20 anos atrás, eu já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Mas deixa eu te falar, não foi a quantidade de sermões e de vezes que eu li a Bíblia que fez com que eu provasse de crescimento para a salvação. Quando eu olho para o meu passado, queridos, eu percebo que o que de fato contribuiu para o meu crescimento pessoal foram os momentos em que eu provei de um desejo ardente por Jesus. Isso não é verdade na sua vida também? Eu sei que esse desejo ardente provavelmente tenha te conduzido para ler mais a Bíblia, tenha te conduzido para querer se interessar mais por ouvir mais pregações, mas o que produziu isso foi o desejo ardente por Cristo.
O genuíno leite espiritual que nós devemos desejar ardentemente, irmãos, é Cristo. Cristo é o único alimento que de fato pode nos conduzir ao crescimento para a salvação. Isso acontece, irmãos, porque só em Cristo nós provamos de fato da verdadeira graça bondosa de Deus que nos faz crescer. E não é isso que o apóstolo Pedro nos diz no versículo 3? Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Em todo esse texto, queridos, Pedro está fazendo um paralelo com o Salmo 34, onde lá no versículo 8 o salmista diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Mas entenda, não é só no versículo 3 que Pedro faz essa alusão ao Salmo 34. Todo o trecho é uma reflexão a respeito desse Salmo. Porque lá no Salmo 34, o Senhor é aquele que nos livra dos nossos temores. Lá no Salmo 34, o Senhor é a esperança de livramento contra o vexame. Lá no Salmo 34, o Senhor é quem responde à oração do aflito e que os livra de angústias. No Salmo 34, é o Senhor que sustenta os crentes em tempos de privação. E essa era exatamente a realidade da vida daqueles para quem Pedro estava escrevendo. Os crentes para quem Pedro escreve, irmãos, viviam tempos de intenso sofrimento, de perseguição. Eles eram desprezados pela sociedade, humilhados pelo mundo. E nesse contexto de sofrimento, queridos, Pedro os encoraja a olharem para a bondade do Senhor. Uma bondade que todos os crentes provam ao serem nutridos por Jesus. E como nós podemos ter certeza disso? Como é que aqueles irmãos, para quem Pedro escrevia, podiam ter certeza disso? Porque eles já tinham uma experiência de que o Senhor é de fato bondoso. E se eles provaram da bondade de Deus na conversão, então eles podiam ter certeza convicta que ainda existiria mais da bondade de Deus para experimentar. Experimentar Deus, queridos, provar a Deus, nos coloca diante de uma realidade extremamente única, extremamente íntima. O apóstolo Pedro poderia falar a respeito de ver Deus. Ele podia falar sobre ouvir Deus. Ele podia falar até de tocarmos Deus. Mas veja, nenhuma dessas experiências são tão poderosas quanto provar Deus, saborear Deus. Entenda, nós vemos diariamente um tanto de coisas com as quais nós não temos envolvimento nenhum. Coisas que a gente está andando na rua e a gente simplesmente viu. Não tem nada a ver com a gente. Nós ouvimos um tanto de coisas que não nos dizem respeito. Se você já pegou um ônibus lotado, você sabe muito bem que involuntariamente nós esbarramos em outras pessoas e que isso não tem absolutamente nada a ver conosco. Mas quando nós falamos de nos alimentarmos de algo, queridos, nós estamos falando de algo que exige um relacionamento íntimo, não é verdade? Envolve o mais profundo do nosso ser, é alguma coisa que está dentro de nós, irmãos. E tanto o Salmo 34 quanto o versículo 3 de 1 Pedro capítulo 2 fazem referência a esse provar, esse experimentar como algo que nós comemos, saboreamos, nos nutrimos. Ou seja, queridos, o nosso desejo ardente por Cristo só pode ser saciado no experimentar constante de Jesus, irmãos. Por isso, se você quer viver esse processo de edificação gradual como igreja, como parte dessa casa do Espírito, então, em último lugar, achegue-se continuamente a Jesus.
Desejar ardentemente a Cristo, queridos, precisa nos levar a nos achegar continuamente a Cristo, irmãos. Pedro nos exorta no versículo 4, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Não existe relacionamento com Cristo que não seja constante, irmãos. O movimento desse verbo indica uma ação constante de se achegar. É verdade, nós já somos chegados por termos provados a salvação. No entanto, nós precisamos continuar nos aproximando através de uma vida de verdadeira comunhão com Jesus. Achegar-se a Jesus em arrependimento e fé é apenas o primeiro passo. No entanto, o verbo indica um movimento que é contínuo. Nós precisamos estar sempre nos achegando. E sabe por quê? Nesse texto, o apóstolo Pedro descreve Jesus como essa pedra viva. E que apesar de rejeitada pelos homens, para com Deus é eleita e preciosa. Dizer que Jesus é a pedra viva rejeitada pelos homens é extremamente significativo, queridos. Principalmente num contexto de perseguição, como viviam aqueles crentes. Era como se Pedro estivesse dizendo que, assim como eles vinham sendo desprezados e humilhados e rejeitados, Jesus também foi rejeitado pelos homens. A Bíblia nos mostra que existe uma união inexplicável entre os sofrimentos de Cristo e os sofrimentos dos crentes, irmãos. Desde a queda, depois de Abel, todos os cristãos foram perseguidos por aqueles que odeiam a Deus. Desde Abel, perseguido por seu irmão Caim, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus experimentaram de algum nível de perseguição, de rejeição, de humilhação e sofrimento. O contexto do sofrimento da rejeição é uma semelhança que todos nós temos, queridos. Não pense que o sofrimento é uma exclusividade sua, não é. No entanto, queridos, nós não podemos pensar que a nossa única companhia no sofrimento são os outros crentes. O próprio Jesus, a pedra viva, Ele é a nossa companhia no sofrimento. Ele foi rejeitado pelos homens. Queridos, nós somos sustentados em meio ao sofrimento, porque Jesus sabe o que é sofrer. Ele estende a mão em nossa direção quando nós somos rejeitados, porque Ele foi rejeitado. Mas o contrário também é verdadeiro. Nós somos eleitos e preciosos de Deus, porque Jesus é eleito e precioso. Se nós experimentarmos das vitórias e bênçãos, é porque Jesus estendeu a sua mão graciosa em nossa direção. Você percebe? Há uma completa identificação dos crentes, as pedras vivas, com Jesus, a pedra viva. A nossa identidade está em Jesus, irmãos. É por isso que nós precisamos nos achegar constantemente a Cristo, irmãos. Porque em Jesus nós temos a nossa identidade. Em Jesus nós encontramos conforto em meio ao sofrimento e rejeição. Em Jesus nós encontramos a preciosidade em meio às bênçãos. E é só, queridos, quando nós permanecemos em íntima comunhão com Jesus, que de fato nós podemos ser edificados como a casa do Espírito. Concluindo, queridos, nós somos as pedras vivas, que conectados com a pedra viva, somos edificados como casa espiritual, a igreja, a casa do Espírito. Quando nós olhamos para o passado, para o momento da reforma protestante do século XVI, queridos, nós somos motivados a lembrarmos da nossa história. Nós nos lembramos de onde nós viemos, quem nós somos, como a nossa identidade reformada é consistente com a palavra de Deus. E ao contrário do que muitos dizem, irmãos, as doutrinas bíblicas não são ensinamentos de homens.
são apenas sistematizações daquilo que a própria Bíblia nos revela. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, Reforma Protestante não teve a sua principal marca no desenvolvimento teológico doutrinário. Prestou bem atenção nisso? A Reforma Protestante não teve a sua principal marca no desenvolvimento teológico doutrinário. Quem conhece um pouquinho da história da igreja, sabe que a igreja da Idade Média fazia muita teologia, fazia muita doutrina. A grande marca da Reforma Protestante foi trazer de volta a igreja de Cristo, a palavra de Cristo. E isso porque só Jesus pode de fato transformar vidas. Quando nós estamos nele, queridos, nós estamos sempre nos reformando. Como pedras vivas, nós abandonamos todo empecilho para a verdadeira comunhão. Nós desejamos a Cristo ardentemente e nós nos achegamos continuamente a Jesus, porque só assim nós podemos ser edificados como a casa do Espírito. Na semana que vem, irmãos, se Deus permitir, nós iremos continuar meditando nesse texto para sabermos como é que essa casa espiritual, essa casa do Espírito, que é a igreja, deve viver para ser realmente agradável a Deus. Mas que até lá, queridos, a palavra do Senhor nos abençoe, nos console e nos encoraje. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos encerrar esse nosso tempo de culto com oração, clamando para que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas, para vivermos de acordo com a sua vontade, mas principalmente para que, como pedras que vivem, nós possamos edificar a casa espiritual, casa do Espírito, que é a igreja. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por este tempo de culto. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. E nós temos provado, experimentado da tua bondade. Pedimos, Deus, para que o Senhor nos dê da tua graça, para abandonarmos todo tipo de pecado que destrói a comunidade. Para que nós possamos, de verdade, desejarmos ardentemente a Cristo e para que nós possamos também nos achegarmos continuamente a Jesus para sermos edificados na nossa salvação. Age, Deus, com graça sobre nós, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, para que em tudo, Deus, nós possamos viver como igreja, sendo edificados à casa do Espírito. Essa é a minha oração e o meu clamor ao Senhor. Derrama da tua graça sobre nós. É o que te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.